E com a expectativa de reduzir o número de partidos políticos no Brasil, a mini-reforma eleitoral deve ser apresentada na Câmara dos Deputados no próximo dia 6. O texto precisa ser aprovado até outubro para ter validade já nas eleições de 2024. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política, Bruno César Andrade de Souza. Muito bom dia, Bruno. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Já começo perguntando quais são as mudanças principais aí na mini-reforma e o que ela pode trazer, né, de melhoria mesmo nesta questão. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Vitor. Bom dia, Vilela. A reforma, como a chamada da matéria falou, ela tem um prazo muito curto para ser discutida, né? Então, por conta dessa complexidade, os temas mais polêmicos estão sendo retirados, porque você não tem tempo suficiente para você maturar a ideia até dia 5 de outubro. Então, a ideia é trazer simplificação para a legislação eleitoral, trazer segurança jurídica, seja para o candidato, seja para os eleitores, para quando votar ter certeza de que aquele candidato vai ser efetivamente eleito e de uma forma que seja, como a deputada Dani falou, dialogada, que a sociedade, as organizações da sociedade civil, Poder Judiciário, Ministério Público, dialoguem para que a gente chegue a um texto minimamente comum, que seja aceito por todo mundo e que traga uma simplificação para as eleições de 2024. Agora, doutor Bruno, como o senhor falou, né, há um tempo muito reduzido para essas mudanças. Mesmo assim, e imagino que esse seja talvez o objetivo, né, a proposta veio já em cima da hora, já justamente para criar-se um ambiente favorável à aprovação. De fato, essas mudanças são necessárias na análise do senhor em relação a pleitos anteriores? São mudanças bem-vindas? Elas melhoram a legislação eleitoral ou não? Qual a análise, doutor? Olha, a gente tem sempre um histórico no Brasil, desde 1989, com a volta da Constituição, de todo ano não eleitoral a gente tem reformas eleitorais. Algumas mais complexas, mudando o sistema, mudando a forma de votação, outras mais simples, que fazem ajustes pontuais. O parlamentar sempre entende que é preciso fazer algum ajuste de um ano para o outro, né? Então, ele recebe um input do Poder Judiciário, a partir de julgamentos, decisões, aquilo é refletido pelo Poder Legislativo, e aí, a partir disso, ele vai fazendo ajustes pontuais, trazendo uma segurança jurídica. Então, por exemplo, interpretações sobre algumas punições em propaganda eleitoral que, num primeiro momento, não está decorrente da lei diretamente, é decorrente de uma interpretação. Tenta-se trazer isso para a lei ou deixar claro que aquela interpretação já foi ultrapassada. Por exemplo, uma das discussões do Congresso é sobre a possibilidade de candidatos de coligações diferentes ou de partidos diferentes poderem fazer campanha juntos, né? O que antigamente a gente chamava de dobradinha, quando tinha um papel de um deputado federal, por exemplo, e um deputado estadual de partidos diferentes e ambos colocando dinheiro na campanha eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral vinha negando esse tipo de possibilidade, considerando o fim das coligações para candidatura proporcional. E aí, a partir disso, o legislador vai tentar equacionar esse problema e colocar na legislação para dar maior transparência e segurança jurídica para os candidatos. Vilela. Bruno, bom dia, satisfação falar com você. Parabéns pelo brilhante trabalho da Abradep nesse contexto agora da reforma. Bruno, desses pontos, como você bem mencionou, a gente está com um tempo bastante exíguo, né, para debate, para discussão desses pontos, e pelo que você já tem sentido, especialmente nesses últimos dias, você, a Abradep, acompanhou de perto essas discussões. Quais pontos você entende que serão tidos como mais consensuais e que poderão ser albergados nessa reforma, especialmente no que se relaciona ao registro de candidatura? Você vê uma possibilidade concreta de antecipação de registro? Olha, esse é o desejo da maioria dos atores que falaram nas audiências. Só que qual é o problema da antecipação do registro nesse espaço? Porque não basta você só antecipar o registro, tem que fazer uma análise do impacto disso, por exemplo, nas costuras políticas dos municípios, a eleição que vem, a eleição municipal. Porque quando você antecipa o registro, você também antecipa as discussões sobre parceria, sobre coligações, sobre federações, sobre quem vai apoiar quem. Sobre também a desincompatibilização dessas pessoas, uma vez registrados, alguns cargos têm que se descompatibilizar, outros vão ter que tirar licença. Então, a mudança simples da data, embora seja fundamental para a Justiça Eleitoral conseguir ter mais tempo de julgar os registros de candidaturas antes da eleição, ela ainda, embora seja consensual, ela impacta em outras decisões. Então, o registro de candidatura, embora seja um consenso,
pode ser que não chegue a essa antecipação como seria o ideal por conta de outros reflexos que ele vai ter. A gente percebe que os principais consensos são em algumas regras de propaganda eleitoral para dar mais segurança para que candidatos consigam fazer a campanha sem que sejam punidos pela Justiça Eleitoral, sem que sejam multados. Regras também de simplificação de prestação de contas. Hoje já há uma prestação de contas simplificada, só que a ideia do parlamentares é trazer mais clareza naquilo que deve ser apresentado numa prestação de contas simplificada, muito parecido com a nossa declaração de imposto de renda, né? Que alguns fazem simplificado, outros completam. Então, já hoje na legislação, que você pode fazer uma declaração simplificada até determinado gasto. Só que não fica muito claro quais são os documentos, se precisa ou não de contador. Há, por exemplo, pessoas que alegam que se eu não tive nenhum gasto e tiver que contratar um contador para fazer a prestação de contas, eu já fiz um gasto. E aí você cai num paradoxo. Então, há quem entenda que nessas prestações simplificadas você teria que dispensar tanto advogado quanto contador. Você poderia fazer uma mera declaração de próprio punho, por exemplo, ou num sistema. Marcos temporais também para as cotas de gênero, né? Embora o tema cota de gênero e racial sejam polêmicos, precisa ter um mínimo de segurança jurídica também, acho que é o foco da mini-reforma, de você ter, a partir de quando você vai medir o percentual de cota de gênero, o percentual de raça, a partir de quando você vai ter o corte para saber qual é o percentual de dinheiro a ser distribuído para esses grupos minorizados, que hoje isso normalmente vem por resolução ou baseado na jurisprudência, o que traz uma insegurança para os partidos fazerem essa organização interna. Muito bem, nós conversamos com o membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Política, Bruno César Andrade de Souza. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Obrigado a vocês pelo convite.